A paz do Senhor, amados irmãos, seja bem-vindo ao canal A Palavra de Fortaleza. Eu quero deixar aqui uma palavra de meditação para os irmãos. E o tema dessa palavra é fé, tá? Como manter a fé viva. Eu costumo dizer, embora o livro de 1 Coríntios, capítulo 13, vai dizer lá que no final permanecem a fé, a esperança, o amor. O maior dos três é o amor, é lógico, é a maior força, né? O maior sentimento que existe no universo. Mas sem fé, a própria Bíblia já fala que a gente não consegue agradar a Deus. Tá? A fé é extremamente relevante. Na minha opinião, eu costumo dizer que a fé viva em Cristo, em Jesus Cristo, ela é tudo. Tá? Uma vez que se nós deixarmos essa fé ser extinguida, né, de fato nós vamos espiritualmente morrer. Tá? E o apóstolo Paulo, se você quiser pegar a tua Bíblia aí, tá lá em 2 Timóteo, né, na segunda epístola de Timóteo, capítulo 4, tá ali versículo 7, versículo 8, ele vai estar falando ali que, enfatizando que guardou a fé. Tá? Então, a fé é de extrema relevância. Tá? Então, nesse vídeo, eu preparei aqui uns slides, né? Fiz um slide aqui e vou trazer aqui alguns pontos que nós podemos fazer como seres humanos, né? Algumas atitudes preventivas que nós podemos tomar para que essa fé ela venha permanecer viva. Tá? É lógico que no meio, né, no decorrer da nossa caminhada, há momentos que a nossa fé ela sofre uma oscilação. Tá? Tem momentos que ela está mais alta, momentos que ela cai um pouco, mas se falando em termos de cair, ela não pode chegar a um nível em que ela venha a ser extinguida. Tá? E nós temos que tomar esse cuidado, tá? Porque sem fé nós não alcançaremos as promessas de Deus e não entraremos na cidade celestial que Deus tem preparada para os seus. Tá? Então, para que a gente possa, antes de começar a falar aqui sobre os tópicos, falar um pouquinho sobre a questão, o que é a fé viva em Jesus Cristo. Tá? Por exemplo, se você... Aqui nós estamos, né, num planeta e temos uma divisão aqui no planeta, né? Planeta Terra. Temos o lado ocidental e temos o lado oriental. Tá? No lado ocidental, eu tenho a certeza que todos nós comemoramos o nascimento de Cristo. Temos o nosso calendário, né, que é dividido justamente antes do nascimento de Cristo e depois do nascimento de Cristo, antes de Cristo e depois de Cristo. No lado oriental, também tenho certeza e creio que há que há igrejas e muitos irmãos em Cristo, mas é uma cultura totalmente diferente. E de fato que eu não tenho a certeza para falar para vocês como é que é, né, o calendário nesses países e como é que é, né, na escola, o ensino. Se alguém souber, tá? Bota aí nos comentários para que a gente possa ficar também sabendo. Tá? E aproveita, se você gosta do estudo da Bíblia, da palavra, deixe o seu gostei, se você gosta, né? E compartilha, se você quiser compartilhar com um irmão, um amigo seu, se inscreva no canal, me acompanha. E se você gosta do estudo, né, fica comigo até o final, que com certeza vai ser edificante para a tua fé. Então, a fé viva em Jesus Cristo não é uma fé tão somente de boca. Né? Eu quero dizer de boca por quê?
Porque, como eu já falei aqui no mundo ocidental, todo, todo dia 25 de dezembro nós comemoramos o nascimento de Cristo, que é o Natal. É, todo mundo comemora, todo mundo sabe que Jesus existiu e nasceu. Existem alguns que são ateus, tá? Mas está na nossa história. Tá? O nosso calendário ele é separado por esse evento. Tá? Então isso faz com que as pessoas creiam, né, na existência de Jesus Cristo. Mas não é essa fé, tá, que eu vivo, não é essa fé que eu estou falando. Por exemplo, se você pegar a Bíblia Pentecostal, dentro dela tem, se eu não me engano, são 77 estudos, né? Fora a Bíblia normal, os esboços, algumas outras coisas. Tem 77 estudos ali dentro. E um deles é sobre a fé. Então, ali eles vão colocar essa fé viva com o nome de fé salvífica, tá? A fé que salva. E essa fé que salva, essa fé viva, essa fé que eu estou falando aqui, é, é uma fé que tem alguns pontos importantes, que tem alicerces, né, que formam, que geram essa fé viva, essa fé que salva, tá? Então aí tem pelo menos aí quatro coisas importantes, né? Quatro alicerces aí para que essa fé seja uma fé viva em Jesus Cristo. O primeiro é o arrependimento, né? A pregação de João Batista e do próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele começou, era essa: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Né? Arrependimento é a pessoa entender, né? Reconhecer que está no caminho errado, reconhecer que é pecadora e ela, ela volta, né? Ela dá meia volta, ela muda de direção, ela se arrepende dos seus pecados. A obediência é de fato uma marca importantíssima da fé, porque não tem como eu dizer que eu creio numa pessoa e não obedeço aquilo que essa pessoa ela fala. É lógico que, embora a Bíblia, né, nos ensina, está lá em Gênesis, Deus falando para Abraão, Abraão, ser perfeito, embora nós não sejamos perfeitos, mas Deus ele vê, ele contempla o coração daquele que tem o desejo, daquele que se esforça, né, o máximo para poder obedecer, para praticar aquilo que ele aprende. Tá? Então, obediência. Fidelidade é outro alicerce. A fidelidade, a fé. Por exemplo, na epístola, né, de Paulo a Timóteo, vai dizer que muitos se apostatarão da fé. Tá? Então, há pessoas que deixam de ser fiel a essa fé, tá? A essa doutrina bíblica. Muitos vão, né, para o mundo, e tem aqueles que vão até para outra religião, que não tem esses ensinamentos, essas doutrinas bíblicas que nós evangélicos cremos e ensinamos. Tá? Então, fidelidade. E outro ponto importante, né, o quarto, é crer que Jesus Cristo ele morreu e ressuscitou. Tá? A ressurreição de Cristo é o que faz toda a diferença, tá? Do cristianismo para qualquer outra religião que você possa conhecer no mundo. Tá? E para nós é até fácil a gente crer. Tá? Temos a Bíblia na mão, temos a capacidade de se comunicar com o mundo de uma maneira rápida, através da internet, mas naquele tempo não. Tá? Quando Jesus ressuscitou, os guardas ali, está escrito na Bíblia, foram subornados para dizer que Cristo foi, que os apóstolos foram lá e roubaram o corpo de Cristo. Tá? E com certeza aquilo ali causou um alvoroço, com certeza ficou dúvidas, né? Porque começaram a espalhar aquilo ali, algumas pessoas viram Jesus ressuscitado, depois ele foi assunto aos céus, né? Tinha cerca de 500 pessoas ali que viram, mas 500 pessoas não eram todo mundo. Então as outras pessoas não viram e, com certeza, naquele tempo ali, havia muita dúvida sobre essa questão. Tanto é que Paulo
ele vai ter muita dificuldade, isso vai relatar lá em Coríntios, por exemplo, e em Tessalonicenses, e algumas pessoas dizendo que a caminhada estava sendo em vão, né? E que lá em Coríntios vai dizer que Cristo não havia ressuscitado. Então, são alicerces que formam essa fé viva em Cristo, essa fé salvífica que salva. Tá? Então, é essa fé que a gente tem que fazer de tudo, assim como se fosse um tesouro, que a gente pega e guarda num banco, ou a gente guarda num lugar escondido para ninguém ver, né? Um tesouro que vai nos trazer um benefício, né? De ter algumas facilidades na vida, né? Que vai nos trazer uma vida, assim, em aspas, boa. Tá? Então, da mesma forma é a fé. Nós temos que guardar ela como um tesouro, temos que preservar, tá? E o que depende da nossa parte humana, nós temos que fazer. Tá? Então, antes também de entrar no slide, eu quero também dizer que, apesar da gente ter que fazer a nossa parte, que o primeiro de tudo, irmãos, é a graça de Deus. Tá? Se não fosse a misericórdia de Deus e a graça de Deus, não tinha ninguém de pé. Ninguém. Tá? Pode ser pastor presidente, pode ser um simples, né, um membro, pode ser um porteiro, pode ser um presbítero, pode ser um professor, pode ser um cantor, pode ser o pregador lá da mídia, né, que pregam bastante, pode ser aquele que se consagra muito, aquele que se consagra menos, não importa. Tá? Pode ser da igreja X, Y, Z, H, não importa. Se não for a graça de Deus e a misericórdia de Deus na nossa vida, não tem um que fica de pé. Então é bom a gente frisar bem isso. Agora, no que depende da nossa parte, que nós podemos fazer, tá? Eu trouxe aqui algumas atitudes preventivas para que a gente possa tomar, tá? Para que a gente possa fazer, para que essa fé venha estar viva, tá? Para quando Cristo voltar. E Cristo fez essa indagação, né? Ele indagou se ele acharia fé na terra quando ele voltasse, tá? Então, que quando Jesus vier, que ele possa achar em nós essa fé, que essa fé possa permanecer em nós e que, assim como Paulo falou, nós possamos dizer a mesma coisa: guardei a fé, tá? Então, o primeiro ponto aqui que é importante, que eu acho, né, que eu creio, tá, para que essa fé se mantenha viva, meditar na palavra. Tá em Josué, eu botei aqui a referência, Josué capítulo 1, versículo 8, onde Deus vai falar para Josué para que ele meditasse nessa palavra de dia e de noite e não se desviasse dela nem para a esquerda nem para a direita, então assim ele prosperaria nos seus caminhos. Tá? Então o envolvimento com a Bíblia, tá? Não existe, irmãos, cristianismo sem Bíblia. Tá? A gente temos o costume, né, natural e vital de comermos para manter a nossa saúde física em dia, tá? Mas o alimento da alma, do espírito, é a palavra de Deus, né? O cristão que não se envolve com a Bíblia, o cristão que não tem o desejo, que não quer aprender, que não procura meditar, não procura se relacionar com a Bíblia, né? Que na verdade é o próprio Senhor Jesus, diz lá no Evangelho de João, que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e no versículo 14 diz que esse verbo se fez carne, falando de Jesus. Então, a palavra de Deus é vital na vida do crente para que essa fé ela venha se manter acesa e viva, tá? E Josué, ele dependia, tá? Eram promessas que Deus estava fazendo a ele sobre uma circunstância, tá? Dele meditar na palavra de dia e noite, se esforçar, ter bom ânimo. Está lá em Josué capítulo 1. Se você quiser pegar a tua Bíblia e você ler lá, você vai ver. Então, palavra de Deus, irmão. Envolvimento com a Bíblia, escola dominical, culto de doutrina, meditar em casa, né? Estudar. E isso aí é a vida toda, tá?
Então é isso aí. Segundo, vida de oração. Eu botei aqui como referência 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que diz lá, orai sem cessar. Tá? Lucas também, capítulo 18, versículo 1, Jesus ele vai citar uma parábola ali dizendo sobre o dever de orar sempre sem esmorecer, tá? De perseverar na oração. Tá? Então, sem oração também, assim como a Bíblia, não existe cristianismo. Não tem como você viver numa casa e você ter o seu pai, a sua mãe, ou sua esposa, ou seus filhos, e você não falar com essas pessoas. Então você não vai ter um relacionamento com elas, você não vai ter comunhão com essas pessoas, embora vivendo no mesmo espaço. Tá? Então eu posso pertencer a uma denominação, mas se eu não tiver uma vida de oração, se eu não falar com Deus, se eu não me envolver com Deus na oração, com certeza eu não vou suportar as provações. Essa fé ela não estará, tá, preparada para a vinda de Cristo. Com certeza, provavelmente eu sucumbirei no meio do caminho. Ou, infelizmente, permanecerei na igreja apenas nominalmente, porque pertencer a uma denominação, ter uma carteira de membro, ou ter lá uma posição, isso não me garante a salvação. Tá? Então, oração é onde você fala com Deus, é onde você também ouve Deus, é onde você também adora a Deus, tá? É onde você recebe poder de Deus, tá? Unção, poder para poder fazer a obra de Deus. Então, a oração é de extrema, né, necessidade, é vital para quem quer manter essa fé viva. Tá? Segundo ponto. Terceiro ponto, jejum. Tá? O jejum também ele fortalece a fé. Mas a questão do jejum eu oriento você a conversar com o seu pastor. Tá? Tem as pessoas que já são mais maduras e sabem, mas tem novo convertido que está aprendendo ainda, então é bom tá? Conversar com o pastor. Eu mesmo tive uma experiência como novo convertido. Tá? Eu jejuei quase 3 anos seguidos, todos os dias, né, praticamente, tirava um dia na semana, e chegou um ponto que o jejum perdeu o sentido, tá? E eu fiquei com uma dificuldade no estômago. Tá? Então, o jejum não é isso. O jejum ele é bíblico, ele é saudável, ele fortalece a fé, mas ele tem que ser feito com sabedoria, ele é feito por um propósito. Tá? A passagem na Bíblia diz que há demônios que só são expulsos com jejum e oração, ou às vezes uma causa, ou para você se consagrar, manter a tua vida mais avivada, aí você tira um período, uma vez na semana, ou duas, não sei. Isso aí vai de cada pessoa, mas aí eu aconselho você a conversar com o seu pastor e pedir orientação, porque existe aqueles que jejuam total, existe aqueles que fazem jejum parcial, existe todas essas coisas relacionadas ao jejum. Você pode estar conversando com o seu pastor, mas o jejum também ele vai ajudar a você manter essa fé viva, tá? Então vamos lá, quarto ponto, o serviço cristão. Botei aqui Marcos 10:45, que diz lá, Jesus disse que ele não veio ao mundo para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate de muito, tá? Então, uma certa vez eu perguntei para Jesus Cristo qual era o propósito da nossa vida, tá? E eu descobri através dessa passagem que o maior propósito da vida de um crente, tá, de uma pessoa, é servir. Tá? Os valores do céu são assim diferentes um pouco dos valores aqui terrenos. Né? Aqui o maior geralmente é quem é servido, mas no reino do céu não. O maior é aquele que serve. Tá? Então o serviço cristão, tá? É bom que você ore a Deus, busque a Deus para que você possa entender qual é o chamado específico que Deus tem contigo. Tá? Todo mundo tem obrigações em comum. Evangelizar, por exemplo, isso é para todo mundo. Cultuar,
Mas tem pessoas, cada pessoa tem o seu chamado específico. Tem pessoas que têm chamado para pastor, tem outras pessoas que têm chamado para a área, né, da música. Eu, por exemplo, meu chamado é a escola dominical, eu tenho certeza absoluta disso desde novo convertido. Tá? Eu estou na igreja há quase 30 anos, também não é muito tempo, mas eu comecei a ministrar na escola dominical, eu tinha acho que 2 anos de crente. Então esse é meu chamado específico. Tá? Independente dele, também há outras atribuições, como o evangelismo, como outras coisas que a gente se envolve, que a gente trabalha para Cristo. Tá? Mas principalmente naquilo que você tem o chamado. Então esse serviço cristão, isso vai te fortalecer a tua fé. Tá? Porque ele vai fazer com que você busque, que você ore, que você procure vigiar mais por causa da tua responsabilidade, por causa da necessidade que você tem, tá? De estar à frente de um grupo, de estar falando da palavra, né, com unção, né, com direção de Deus, com revelação do Espírito Santo. Então isso, né, vai te levar você a ter uma vida de oração, de estudo da Bíblia, porque se não fizer, você não vai conseguir trabalhar, né, desenvolver as atividades cristãs que é imposta a cada um de nós. Tá? Então, o serviço cristão, tá? A pessoa que se envolve, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, diz que a gente deve ser firmes e constantes e abundantes na obra do Senhor. Está lá. Se você quiser pegar a Bíblia, meditar e ver lá e conferir. Tá? Então, o serviço cristão também, tá? Esse envolvimento, tá? É muito importante para que a tua fé, a minha fé, venha a se manter acesa, viva, tá? Para a vinda de Cristo. Outro ponto aqui interessante, fugir da aparência do mal. Tiago 4,7 diz lá, sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, ele fugirá de vós. E Jó capítulo 1, versículo 8, onde Deus, o próprio Deus dá testemunho de Jó, dizendo que ele se desviava do mal. Tá? Então a gente tem que entender, irmãos, as nossas limitações. A gente tem que entender que não existe super crente. Tá? Ah, mas eu sou pastor. Mas isso não te dá poderes especiais. Ah, mas eu canto, eu prego, eu ensino, né? Essas coisas não te dão. É lógico que te fortalece, como eu já falei, tá? Mas isso não te dá poderes especiais, tá? Além dessas coisas que nós temos que fazer, a gente tem que entender que nós somos limitados, tá? E temos que entender quais são as nossas limitações, em que qual o ponto que nós temos mais dificuldade, mais fraqueza. Tá? Por exemplo, uma pessoa que viveu uma vida muito afundada na prostituição, na pornografia, por exemplo, e isso vai causar, né, um dano cerebral aí na pessoa. Se você quiser, pode procurar até um psicólogo que conheça sobre o assunto, que ele vai te falar isso. É uma pessoa que tem que ter um certo cuidado, por exemplo, com filmes, filmes picantes, com cenas, com imagens, com ambientes, né, onde há muita sensualidade, onde há muita assim prostituição. Tem pessoas, por exemplo, que fica sozinho, ele, ele se sente muito tentado a acessar a pornografia quando está sozinho no computador, por exemplo. Então você tem que entender isso em você e você evitar essas coisas que levam você a cair, tá? E respeitar suas limitações, porque se não respeitar, você não vai conseguir. Eu não vou conseguir porque não existe. Como eu falei, não existe super-irmão e super-irmã, não existe. Tá? Existe crente que vigia, existe crente que entende os seus limites e procura respeitá-los. Tá? Por exemplo, se for uma pessoa que tem um temperamento muito forte, você de repente teve um problema no trânsito, gerou uma confusão, uma discussão, tem um limite que você pode ir e tem um limite que você não pode deixar passar. Tá? Quando você vê que a situação vai sair do controle, é melhor você se calar, tentar resolver dentro dos trâmites da lei, né?
se possível, por isso que é bom andar de maneira correta. Ou então, pega o seu carro ou sua moto, liga e vai embora. Se não teve nenhum problema de quebra de alguma coisa, deixa a pessoa te xingar, deixa a pessoa falar, baixa a tua cabeça e vai embora. Então você está fugindo da aparência do mal. Então existe tantas outras coisas, eu dei só 2 exemplos aqui, mas fugir da aparência do mal também vai ajudar a manter essa fé viva. E por último, tá? Congregando, as pessoas, tem pessoas que têm uma ideia muito errada acerca disso aí. É lógico que nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a igreja viva, tá? E tem até aqueles que eu já ouvi até dizer, num culto, né, que não era necessário a pessoa estar na igreja para poder adorar a Deus. Tá? Não, não é necessário. Você pode buscar Deus em qualquer lugar, você pode orar em qualquer lugar, você não precisa orar no monte só, você pode orar no teu quarto, você pode orar na rua, você pode orar andando, sentado, em pé, de joelho, você pode louvar, adorar, estudar a Bíblia, tá? Mas o congregar é bíblico, tá? Eu botei aqui a referência Hebreus 10, versículo 23 ao 25, se você quiser vai lá, onde o escritor aos Hebreus vai dizer que a gente não deve deixar a nossa congregação como é de costume, tá? Nós podemos orar sozinho, nós podemos louvar sozinho, nós podemos fazer tudo isso sozinho, mas tá? Há um momento também congregacional que a gente deve se envolver, tá? É bem simples entender isso, a gente tem o costume de dizer que quando as brasas se ajuntam, tá? Elas ficam todas acesas. Se você separar, né, um carvão lá do braseiro ali, ele vai se apagar, tá? É muito simples, então não deixe de congregar numa igreja que você se sentiu bem, que você se identificou, uma igreja evangélica, tá? Te oriento isso. E tem ali a sua participação, tem a sua vida de oração, se envolva com a obra de Deus, e tudo isso aí vai ajudar a manter a tua fé viva, tá bom? Então essa aí é a mensagem que eu queria deixar. Se você gosta desse conteúdo, como eu já falei, né, se inscreva no canal, tá? Me acompanha. Se quiser, deixa nos comentários aí alguma coisa aí para acrescentar a nossa fé ou alguma dúvida, tá? E fica na paz de Deus. Deus abençoe cada um dos irmãos. Amém.